Nesse vídeo eu vou apenas ler um artigo. Eu preciso compartilhar com você esse artigo. Nesse artigo tem informações que eu já havia mencionado em outros momentos no ano passado. E por conta disso, eu tive meu canal derrubado, eu tive meu nome colocado em inquérito, eu tive meu nome colocado na CPI da pandemia. Mas dessa vez eu vou só ler um artigo, e um artigo da Veja. Vamos lá? Teste da realidade. Vírus saiu de laboratório e máscaras foram inúteis. Reconhecer fatos e mudar de ideia são características de quem quer pensar bem, até quando isso parece equivocadamente premiar negacionistas. É dura a vida de quem, pelo menos, tenta não ser engolfado por opiniões ideologizadas, um fenômeno que contaminou até cientistas que deveriam ser a última linha de defesa contra a politização de sua atividade. Alguns acontecimentos dos últimos dias dão um certo alívio para os que mantiveram a independência e são algo duro de engolir para quem acreditou firmemente que os negacionistas seriam punidos por seus múltiplos pecados durante a pandemia. Obviamente, os fatos não têm nada a ver com opiniões, formadas com base em posições políticas. Progressistas, em geral, louvando a ciência, essa coitada tão abusada, e conservadores insurgindo-se contra a obrigatoriedade de medidas como máscaras, lockdowns e vacinas. No olho do furacão, a maioria de nós quis acreditar que uma camadinha de pano ou de papel na frente do rosto nos protegeria do vírus, e que ficar em casa era o preço a pagar pela sobrevivência a uma praga incontrolável saída da natureza para, como sempre, punir os humanos por invadir habitats naturais. No fundo, era nossa culpa e precisávamos espiá-la. Fato. O Departamento de Energia dos Estados Unidos e o FBI fizeram declarações apontando uma razoável convicção de que o vírus eu ainda até hoje não consigo falar esse nome porque eu tenho medo de ter o canal derrubado, escapou por acidente do laboratório chinês onde era estudado. Parecia um absurdo lógico imaginar que o vírus aflorado na cidade de Wuhan, onde funciona um laboratório de estudos desse tipo de agente patológico, tivesse saído por acaso de um morcego que infectou o animal intermediário, que infectou humanos. Mas quem disse isso chegou a ser chamado de racista. Não só isso, meu amigo. Caiu inquérito, Polícia Federal foi na casa, apreensão, canal desmonetizado. Outro tijolinho recente. Vamos lá, isso aqui é uma piada, gente. A revelação de que a França havia encerrado a colaboração com o laboratório de Wuhan e avisado que ele estava sendo usado para fins militares. Ou seja, é aquela ciência de ganho, né? Ganho de efeito no vírus. Fato. Uma instituição chamada Cochrane Library, considerada a mais respeitada na análise de intervenções médicas em escala mundial, concluiu que máscaras comuns ou as usadas por profissionais de saúde, como a N95, provavelmente fizeram pouca ou nenhuma diferença na propagação da doença. Antes da pandemia, serviços médicos de diferentes países e a Organização Mundial de Saúde não consideravam as máscaras efetivas para conter o contágio de doenças respiratórias. Mas na hora da pandemia ficou, né? Esqueci que a gente não pode dar opinião, eu vou só ler. Não é exatamente uma surpresa, e todos os políticos precisam realmente levar em consideração o que o povo está pensando, mas ver a manipulação nua e crua desse conceito é chocante. Um exemplo no mar de mensagens. As crianças das escolas inglesas para alunos a partir de 11 anos foram obrigadas a usar máscaras sem nenhum embasamento científico, mas sim um puro cálculo político. A primeira-ministra da Escócia, na época, Nicola Sturgeon, havia determinado a restrição e Boris Johnson, da Inglaterra, concluiu que não valia a pena comprar essa briga, não queria parecer menos durão do que a rival escocesa. Vamos lá. O primeiro-ministro também se deixou convencer a não reabrir as escolas fechadas, com grandes prejuízos para os alunos, como está acontecendo até hoje, porque os pais já acham mesmo que não haveria volta às aulas até o início do ano letivo em setembro. Hancock e outros funcionários ironizaram as pessoas que precisavam voltar ao país e fora, durante um certo período, obrigadas a aceitar e pagar para ficar 10 dias em isolamento em hotéis perto de aeroportos, trancados em caixas de sapato. Hilário, diz um deles. Meu Deus do céu. Os exemplos de decisões sem motivo sólido são inúmeros, e provavelmente seriam similares se outros governos pudessem ser vasculhados de forma tão definitiva. Um dos raros países que já fizeram isso foi a Suécia, que se distinguiu de todos os outros países desenvolvidos por não mandar a população se trancar em casa e manter abertas as escolas para jovens e crianças. Foi uma decisão fundamentalmente correta, concluiu a Comissão de Coronavírus.
Meu Deus do céu. Meu Deus. Outra conclusão. Vários outros países que implementaram o lockdown tiveram resultados significativamente piores do que os da Suécia. As autoridades médicas, únicas responsáveis pelas medidas oficiais, pecaram por demorar muito para alertar a população e houve aglomerações que deveriam ter sido restringidas, criticou a comissão. Em resumo, muitas das orientações e das consequências do combate a esse vírus só estão sendo estudadas agora, enquanto autoridades médicas e governamentais tiveram que reagir no calor dos acontecimentos, em meio a um estado mundial de pânico e prognóstico cataclísmico. Quanto mais a ciência verdadeira e jornalistas inquisitivos, isso não existe mais quase, né, perscrutarem de onde se originou a pandemia, como se propagou, o que funcionou, o que não funcionou no seu combate, mais teremos a ganhar. Reconhecer fatos não é premiar os negacionistas, uma palavra odiosa, por evocar uma horrível comparação com os degenerados que rejeitam as conclusões sobre o genocídio dos judeus pelos nazistas. É jogar a favor da humanidade. Escrevendo na Spectator com sua inteligência brilhante e seu pendor para a polêmica, Rod Liddell anotou sobre a situação na Inglaterra. Eu não tinha, e não tenho, grandes objeções ao primeiro lockdown, ou mesmo as primeiras recomendações para usarmos máscaras ou esfregarmos as mãos com álcool a cada poucos segundos. Não sabíamos o que estávamos enfrentando. Liddell, obviamente, é um conservador e escreve que muito do que fomos proibidos de dizer, sob pena de sermos banidos das redes sociais ou demitidos dos nossos empregos, revelou-se ter considerável substância. Meu Deus. Só mesmo o intelecto superior para usar a expressão considerável substância no lugar de estão vendo só, nós tínhamos razão. Quem preferir pode ignorar essa parte e se ater aos fatos que estão contando uma história a qual não deveríamos fechar nossos ouvidos. Isso aqui, ó, censores das redes sociais que estiverem vendo esse vídeo, eu estou lendo um artigo da Veja. Então, se esse vídeo for banido, esse canal for prejudicado, lembrando, eu só li um artigo da Veja, da imprensa tradicional daqui do Brasil. Então, não teria razão para ser banido. E o que esse artigo fala? Bom, basicamente que os negacionistas estavam apenas sendo certos e aqueles que louvavam a ciência estavam simplesmente se curvando a decisões políticas. Que fique bem claro isso. Li o artigo, agora está com Deus. Um abraço.